pessoal, bem-vindos. Vamos aguardar o pessoal entrar um pouco. Vamos convidando o pessoal para assistir a nossa live. Deixa eu deixar essa musiquinha para vocês escutando. Se quiserem também convidando as pessoas, fiquem à vontade, gente. Vou colocar aqui os nomes da live. Vou tentar convidar bastante gente. Vamos lá, gente. Só tirar um pouquinho aqui. Bem-vindo todo mundo que tá aqui. Bem-vindo, pessoal. Tô tentando colocar aqui o nome da live, tá? Só um minutinho, gente. Daqui a pouco acaba aqui a música e não consegui pôr, né? Vou colocar o nome da live aqui. Opa! Tá errado, gente. Opa! Pronto, agora eu coloquei o nome. Pronto. Deixa eu parar um pouquinho para falar com você. Bem-vindos, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer revê-los. Muitos de vocês estão voltando. Fico muito feliz em revê-los aqui. Hoje nós estamos com mais uma live da temporada 2 do Step de Empreendedorismo Lives. Como alguns de vocês já sabem, essas lives começaram justamente nesse período de pandemia para ajudar as pessoas a conversarem melhor com seus clientes, não perder contato, né? E tá podendo apoiar. E daí, durante o ano de 2020 inteiro, procurei formas de trazer especialistas para poder alavancar o negócio de vocês. E agora em 2021, com a temporada 2, nós estamos trazendo outros tipos de especialistas justamente para aprimorar o negócio de vocês, tá? As lives começaram em abril do ano passado, em maio começamos a série Step do Empreendedorismo Social, em que a gente procura pequenos e médios empreendedores que, além de batalhar em seu dia a dia, ainda contribuem com uma causa social. Pode ser um projeto, pode ser uma ONG, o que for. Então, se você também tiver uma causa, um projeto, você conhecer e você acha que vale a pena, me manda depois um direct que serão todos bem-vindos, tá? A gente, uma vez por mês, na primeira sexta-feira do mês, a gente divulga esse projeto para todas as nossas redes sociais, que é uma forma de a gente contribuir um pouco para que mais pessoas conheçam e até poderem ajudar esses projetos, tá bom? Bom, gente, também outra coisa que é legal, quando acabar a live, dá uma olhadinha lá na bio, tem o canal do Telegram, onde a gente coloca sempre no dia seguinte, então amanhã já vai estar a gravação dessa live e um arquivo bem legal que é feito em conjunto com um convidado. Então, vocês têm essa oportunidade também de refletir um pouco mais. Isso é um pouquinho de coisa de mentor, né? Que não deixa... Não é porque você ficou aqui uma hora comigo, acabou a live e esqueceu. Não. Vamos refletir um pouquinho tudo que foi falado. Vale a pena para vocês poderem até usar para o negócio de vocês, trazer para o negócio de vocês. Tá bom? E quem quiser também, me passa temas de outras lives.
quer falar sobre algum assunto, me passa também no direct, me manda um WhatsApp, quem tem meu WhatsApp pode mandar, porque daí eu vou procurar especialistas para conversar sobre isso. Acho que é super válido, né? E daí a gente pode trocar um pouquinho mais de figurinha, tá bom? Bom, gente, gratidão para todo mundo que está entrando. Já vi um monte de gente aí legal. Nem vou falar todos os nomes para a gente não ser injusto com alguém. Então, gratidão. Mas hoje eu vou chamar nosso convidado. Enquanto eu chamo, eu vou apresentar ele, gente. Espera só um pouquinho. Aqui. O convidado de hoje é o... Ele foi um executivo por mais de 20 anos, né, instituições financeiras, nacionais e estrangeiras, nas áreas de desenvolvimento de negócio, análise de mercado. Atualmente ele é consultor e mentor da Ziel Consultoria, ou ele é consultor e sócio da Ziel Consultoria, que desenvolve projetos de inovação, de inteligência, e também ele é mentor de startups e também ele é professor de MBA. Bem-vindo, Flávio! Obrigado, Renia. Um grande prazer estar aqui com você hoje, falar de um tema que eu sou super suspeito, que eu gosto muitíssimo. Muito bom. E obrigado também por todo mundo que teve a oportunidade de estar aqui com a gente assistindo. Que bom, é um prazer te ter aqui, Flávio, porque o Flávio ele conhece muito de inovação, gente, então acho que ele pode compartilhar bastante o conhecimento dele. Quem tiver dúvidas, quem quiser fazer comentários, vão colocando aí os comentários, são super bem-vindos. Se não der tempo de responder algum, depois a gente responde, a gente manda para vocês, então podem colocar. E uma coisa que o outro convidado me falou também, pode mandar aí todos os coraçõezinhos e tudo mais, que diz ele que interage mais as lives, tá? Vamos lá. Mas fala um pouquinho, Flávio, o que é inovação? O que é essa tal de inovação que todo mundo fala? Você tem que criar uma coisa do zero, tem que virar um Einstein. O que é? O que é essa inovação, né? Pois é, Reni, inovação virou modismo, né? É uma coisa interessante, né? Hoje em dia eu acho que a gente não passa um dia sem olhar as mídias, né? Seja rede social, jornal, enfim, sem ter essa palavra, né? Sem ela aparecer de alguma forma, né? Mas com isso, né? Com essa questão, surgiram dois temas, dentre outros, né? O primeiro deles é a ideia que inovação é igual a disrupção, que é outra palavra que está na moda também, né? E o outro, que se conecta também um pouco com o que a gente vai falar aqui, é achar que histórias de inovação são histórias de sucesso contínuo, né? É, Usualmente, quando a gente fala em inovação, a gente vê, né, coisas sobre inovação, a gente pensa logo, né, em modelos disruptivos como Facebook, Amazon, né, a SpaceX ou Elon Musk, enfim. Mas existem muitos outros exemplos mais simples por aí. E eu gosto assim de usar um que bom, ilustra bem isso. Quanto uma inovação pode ser feita em base numa coisa muito simples, mas nem por isso menos útil para a gente. Que é uma história que é o seguinte: se a gente volta no tempo, aí, se formos pensar uns 30, 40 anos, a gente pensar em rodoviárias, aeroportos, enfim, as pessoas carregavam malas, né, com alça, pela alça, né? E aí veio até aquela expressão, mala sem alça, né? Sempre carregamos bagagens, né? A humanidade sempre carregou bagagem de um lado para o outro, né? E ao mesmo tempo, quanto tempo existe a roda, né? O homem inventou a roda e começou a se locomover. No entanto, né, alguém um belo dia, nos anos 70, teve uma brilhante ideia de juntar mala e roda, né, e fazer uma mala com rodinhas, que resolveu um problema para todos nós, né, que os médicos de coluna agradecem imensamente, né, as crianças quando vão para a escola, e isso só apareceu nos anos 70, né, um cara chamado Saddle que inventou, e uma coisa super simples, uma solução super simples, baseada em coisas que já existiam, né, que não deixou de ser uma inovação e que revolucionou a forma com que a gente hoje carrega as nossas malas, as nossas mochilas, etc. Né? Então, esse é um exemplo que ilustra isso. Né? Então, a partir daí, a gente fica com aquela pergunta: puxa, por que eu não pensei nisso antes? Né? Então, é em cima disso que eu fico pensando assim: a gente tem que pensar em inovação não necessariamente só como um produto disruptivo, né? Mas pensar em inovação como união entre problema, solução que gera valor.
né? Isso eu acho que é uma forma mais simples e também, ao mesmo tempo, mais abrangente da gente lidar com inovação. E aí, às vezes, assim, ao invés de pensar em valor, porque valor pode estar associado a uma questão financeira, eventualmente, né, a gente pode pensar que é gerar impacto. Então é isso. União entre solução e problema que gera impacto. Isso pode ser um produto, isso pode ser um processo complexo, pode ser um processo simples, tem várias possibilidades. Mas, assim, essencialmente, o que a gente fala aqui, quando fala de inovação, é de uma forma não só de pensar, mas colocar em prática. É isso aí. Legal. E por onde que a gente começa a inovar? Quero inovar e começo por onde? Esse eu acho que é um outro ponto super importante, né? Assim, na linha do modismo, muitas vezes a gente se depara com situações em que as pessoas querem logo botar em prática, vão para o como, né? Eu tenho trabalhado jornadas de inovação com clientes, com empresas, e o ponto que a gente costuma sempre chamar de ponto de partida é uma reflexão em cima do para quê, né? Essa pergunta é super importante: para que você quer inovar? Né? O que você quer com isso? Qual é o propósito que você está buscando quando você faz isso? Né? Então, esse para quê, ele pode ser, sim, eu quero ter o produto disruptivo. Ele pode ser também, eu quero resolver um problema meu de processo que não tem nada a ver com a minha atividade principal. Ele pode ser, eu quero criar uma cultura dentro da empresa, uma mentalidade diferente. Ele pode ser também, eu quero me posicionar no mercado como um cara inovador, mesmo que eu não seja na prática, mas eu quero me posicionar. Eu não, nem entro no juízo de valor aqui, mas é simplesmente que isso tem que ser o ponto de partida. Se a gente não faz essa reflexão antes e começa a implementar coisas sem saber para que a gente está fazendo, isso não vai dar certo no longo prazo. Então, primeiro é a reflexão, é o para quê, né? É aí que a gente começa. E depois a gente fala do como, né? E o como são as ferramentas, obviamente. É você pensar se você quer inovar com o time que você tem dentro de casa, do seu negócio, você vai buscar parceiros fora, vai fazer uma parceria, vai contratar alguém, vai buscar algumas soluções no mercado, outras não, enfim. Mas o ponto de partida tem que ser essa reflexão. Para que você quer inovar? O que você quer e qual é o seu propósito com isso? Isso é uma coisa que vem de encontro que eu falo, né? Alguma das pessoas que estão aqui já escutou essa palestra minha também, que eu falo a mesma coisa. Se não tem o porquê que você faz as ações na tua empresa, você não está contribuindo para a tua empresa, você está investindo tempo onde não deveria, né? Em outras palavras, é isso, uma maneira polida, né? Para gente falar outras palavras. Mas assim, Perfeito. e quais são os principais para inovar, o Flávio? Eu acho que assim, a gente tem alguns desafios, né? Sem dúvida, né? A gente, ao mesmo tempo que falei aqui, né, que inovação é a palavra que está na moda, existe desafio na hora de implementar, né? E não é um desafio só, né? Então, assim, tem alguns que são claros. O primeiro deles é cultura, e isso independe do porte da empresa. Tanto faz a gente estar falando de uma grande empresa, como falar até mesmo de uma startup, enfim, como é que a empresa lida com isso, né? A empresa, leia-se, as pessoas que estão dentro da empresa, como é que elas lidam? O quão efetivamente elas querem isso, o quanto elas estão com compromisso, ou comprometidas com isso, né? Então isso é muito importante. E às vezes é difícil. E aí, imediatamente, quando a gente fala disso, tem um segundo ponto que é fundamental, que é o seguinte: ter o compromisso da autogerência, né? De quem toca a empresa, de quem é, seja o empreendedor, seja o CEO, enfim. Isso é fundamental, né? Porque se você não tem o compromisso e o envolvimento dessas pessoas, vai ser muito difícil você falar de inovação no resto da empresa, com certeza, né? Porque já existem Você, muitas tarefas, né? Oi? inovar tem que ser top-down, né? Tem que ir de cima para baixo. Não dá para a Rádio Peão querer inovar se a alta gerência não aceitar, né? Eu acho que as ideias, o ambiente assim propício para a geração de ideias, ele é válido, né? Ele pode surgir em qualquer área da empresa, mas é fundamental que o top management lá esteja efetivamente envolvido nesse processo, né? Envolvido não, comprometido, né? Melhor. E uma outra coisa, aí quando a gente fala também de comprometimento, né? Uma outra coisa é que esse comprometimento ele tem que ser contínuo. Não adianta você fazer um fim de semana, né? Agora, na verdade, não se faz tanto, não se faz evento presencial, mas enfim, não adianta você fazer uma imersão num fim de semana e depois as pessoas voltarem para a rotina delas. E muito provavelmente essa mensagem vai ficar esquecida. Então, é necessário que esse comprometimento ele seja contínuo, através de várias ações, né?
E, sem dúvida, outra coisa que é fundamental é preciso, quando a gente fala de inovação, a gente precisa estabelecer uma conexão com os indicadores tradicionais da empresa, né? Se eu vou bater na porta de uma empresa para falar de inovação, a primeira pergunta que o dono da empresa vai me fazer é o seguinte: ok, mas como isso se traduz em resultado? Como isso se traduz, seja em mais lucro, seja em redução de custo, seja em mais produtividade? Então, é fundamental olhar para a inovação e pensar em inovação como também um elemento que se conecta aos demais indicadores da empresa. Sim, com certeza, né? E assim, qualquer um pode inovar, qualquer empresa, qualquer pessoa, ou tem assim um perfil específico, só startup nova, né? Como muita gente já me falou isso. A gente sempre, quando pensa em inovação, né, pensa que inovação é igual a startup, né? E startup é É. inovação o tempo todo, né? Processo contínuo. Não, isso na verdade não é só a startup, né? Aí a gente entra um pouco em falar da mentalidade inovadora, né? Primeiro que assim, ela não é necessariamente inata, né? É uma coisa, você precisa nascer com mentalidade inovadora. Eu costumo pensar assim, fazer uma analogia, pensar que isso é que nem você exercitar um músculo qualquer, né? Você vai na academia, enfim, se você não trabalha continuamente esse músculo, ele pode atrofiar, né? Então é um pouco um exercício, como eu falei, exercício contínuo, né? A gente está permanentemente trabalhando e exercitando essa forma de pensar, né? E também um outro ponto é a gente não necessariamente achar que deve pensar que existem situações específicas para usar inovação, né? Aí eu volto um pouco porque eu falei lá atrás. Inovar é uma forma de pensar e também agir, colocar em prática. E isso, assim, é um movimento contínuo, né? Então, não necessariamente você precisa nascer, né, um inovador, um inventor, enfim, mas é fundamental que você tenha e crie uma mentalidade, né, em que você permanentemente e continuamente exercite isso. Eu acho que assim, um outro aspecto importante para falar com relação a isso, se qualquer pessoa pode inovar, é pensar em outros conceitos irmãos aí nessa história, né? Um deles é criatividade. Criatividade é diferente, anda junto, mas é diferente de inovação, né? A criatividade ela existe como uma habilidade, é um potencial que a nossa mente tem, né? E que pode ser canalizado para ação, né? A inovação, por outro lado, ela está mais ligada à ação. É como se, pensando num contexto de negócio nosso, é como se a criatividade viesse antes da inovação. Então, uma pessoa pode ser criativa, mas se ela não coloca necessariamente isso em prática, não necessariamente ela será inovadora, né? E vice-versa, né? E inovação, a gente está falando de prática, mas, por outro lado, você tem um outro aspecto que é a história da invenção. Uma pessoa, para ser inovadora, necessariamente ela é inventora? Não, não necessariamente, né? Assim, eu posso fazer melhorias em coisas que já existem. Eu não preciso criar necessariamente uma coisa nova. Eu posso fazer melhorias a partir de algo que já existe. Pensar em algo diferente e colocar em prática algo diferente em cima de algo que já existe, né? Então, assim, não são a mesma coisa, mas, obviamente, essas coisas caminham juntas, né? A criatividade, a inovação e a invenção. E daí, então, você está querendo dizer que inovar, você precisa ter prática, você precisa ter ação. Então, sem ação não existe inovação? É isso? A gente pensa o seguinte, que inovação e a ação é muito importante, né? A ação ela tem que acontecer, mas para ter ação não basta ter uma ação só minha, eu querer inovar, né? É preciso que eu esteja num ambiente que me favoreça, né, a essa prática, né? Seja porque se eu estou na minha empresa, né, eu tenho um comprometimento de quem está ali junto comigo, ou quem toma decisões na empresa, seja porque eu tenho pares, eu tenho grupos aqui que criam um ambiente que estimula essa prática. Entendi. E daí, o que é necessário, então, para inovar? Além da criatividade, da ação, tem mais alguma coisa que é necessário? É, como que eu crio essa mentalidade, né, de inovar? Eu acho que aí, assim, aí a gente olha essa pergunta, a gente pode olhar, eu vejo assim de duas formas, né? A gente pode falar, ter uma resposta macro e uma resposta micro, né? Quando a gente fala da questão micro, né? Ter abertura nas empresas para uma nova mentalidade, né? E aí, sim, né? Mentalidade não é só individual, né? Não só também falarmos de uma nova mentalidade, né, que se coloque em prática,
mas algo que também inclua a história da aceitação dos erros, né? A experimentação e os fracassos. Porque você falar de inovação, aí vem um pouco o nosso ponto aí também, né? Você falar de inovação, dentre outras coisas, é você estar aberto a aceitar a experimentação, a aceitar o fracasso e aceitar os erros. Lidar com isso de uma forma diferente, né, do que muitas vezes a gente lida, que erro é um bicho de sete cabeças que eu tenho que botar para debaixo do tapete. O lado macro, aí a gente fala assim, do país, né, da conjuntura, eu falo do Brasil, poderia falar do mundo, enfim, mas o Brasil hoje, ele está no lugar, no 62º lugar num ranking global de inovação. Tem um ranking que é divulgado anualmente, e ele bom, quem é que está em primeiro, né? São países como, obviamente, né, Suíça, Suécia, Estados Unidos, Nova Zelândia, enfim. Mas eu não falo isso no sentido, olha como a gente está atrás. Eu falo isso como tem oportunidade, como tem espaço, como a gente tem dever de casa, né? E, por outro lado, existem muitas coisas aí para ajudar para que isso aconteça. Só que essas coisas, às vezes, elas existem e a gente não conhece. Existem fontes de financiamento para quem quer inovar, para quem quer empreender, né? Existem discussões em torno de melhorias e incentivos à inovação no país. Existem políticas variadas também em torno disso. E aí eu não estou falando, antes, não estou fazendo não estou entrando em nenhum mérito político em cima disso, mas simplesmente chamando a atenção que tem muitas coisas que existem, só que muitas vezes elas não são conhecidas, e elas não chegam ao conhecimento. Quando a gente vai falar do pequeno empreendedor, então, nossa, né, assim, como é que ele já tem tanta coisa para cuidar, como é que ele vai conseguir descobrir que existem fontes de financiamento, de conhecimento, enfim. Mas elas existem, sim, e é um exercício contínuo de compartilhar conhecimento, compartilhar informações de todos os atores, né? Seja do governo, seja das instituições privadas, dos próprios empreendedores, enfim, todo mundo que fomenta esse ambiente, né? Ah, isso é interessante. Ainda bem que você tocou nesse assunto, né, Flávio? Porque realmente as pessoas não têm muita, a não ser quem está acostumado com inovação, lógico, não sabe que existem esses outros recursos, vamos falar, né? Que pode auxiliar uma inovação de uma empresa, principalmente quem é o pequeno, né? Os grandes já estão mais acostumados, já sabem onde vão, já sabem com que conversa, tem grupos específicos. Agora, os pequenos muitas vezes não têm. E daí ele fica nessa essa dúvida, né? Como que eu vou inovar se eu não consigo nem hoje fazer o básico da minha empresa? Como que eu ainda vou investir em uma inovação, né? A gente sabe que grandes empresas, como uma Amazon, por exemplo, ela tem hoje dois times, né? Um que trabalha no hoje e outro que trabalha no amanhã, né? Então, eles já estão pensando em inovação. Tem um time só para pensar em inovação com base no que está acontecendo hoje, né? Agora, quando a empresa é menor, que tem poucas pessoas para fazer aquelas funções, fica difícil, às vezes, ela trabalhar com isso, né? Sem Então, já dúvida, complica um pouco, sem né? dúvida. E acho que aí volta aquele ponto-chave, né, Reni? Oi. Eu acho que volta aquele ponto-chave que é compartilhamento, né? Porque você pensar, puxa, será que o empreendedor ele consegue mergulhar nisso e saber tudo que existe? É muito difícil, né? Mas às vezes, assim, ele pode pensar que ele conta com a ajuda, seja de outros empreendedores, seja, às vezes, por exemplo, o próprio Sebrae, enfim, né, entidades governamentais, ou até mesmo de um trabalho de parceria com grandes empresas. A gente fala muito do conceito de inovação aberta, né? Que ele está cada vez mais sendo disseminado aqui no Brasil, né? A inovação aberta, assim, eu particularmente trabalho em inovação aberta no âmbito da parceria entre startups e empresas, mas ele não se limita a isso, né? Esse conceito ele envolve, por exemplo, a academia, a universidade, né? E existe também um terreno fértil aí de oportunidade de parceria, seja para grande empresa, seja para startup, para pequena e média empresa, enfim, explorar junto à academia, junto a centros de pesquisa que existem na academia. Então, assim, é aquela coisa, sozinho, né? Sozinho não dá para fazer tudo e para resolver o mundo, né? Mas, enfim, por isso é fundamental olhar para os lados e pensar quem pode ajudar, né? Quem pode ajudar e quem você pode ajudar também. Agora, outra coisa que você comentou também é sobre os erros, fracassos, né, e cultura. A gente tem, infelizmente, aqui no Brasil, uma cultura que você não pode, até pouco tempo atrás era muito mais forte, né? Você não pode errar, né? Era vergonhoso errar, quem falia era vergonhoso, né? Então, esse erro, fracasso, né?
não era bem-vindo. E daí você fala de uma mentalidade inovadora relacionada com erros e fracassos, né? Então, por que você está falando que os erros e fracassos são tão importantes, né? Onde que entram os erros e fracassos nessa linha? E daí já vou aproveitar e colocar uma pergunta que a Elo fez aqui, que ela fala, quem somos nós sem aprender com os nossos erros? Né? Então, eu queria Perfeitíssimo. que você explicasse um pouquinho aonde que os erros e fracassos estão entrando nesse processo todo. Perfeito. Não, é fundamental. Isso que você falou, né, ilustra bem a nossa maneira. E aí não é nem o Brasil, não é nada disso, né? Como a gente lida, né, muitas vezes com situações de erro, de fracasso. Você imagina, pensar até mesmo no momento atual, né, que a gente está enfrentando aí todos esses desafios. Alguém que está numa empresa, se comete um erro, primeiro sentimento é preocupação, né? Eu errei, meu Deus, será que o meu emprego está em risco por causa disso? Né? Então, assim, não falo isso nem, não existe juízo de valor nisso, né? Assim, tem muitas coisas que foram construídas na nossa cabeça ao longo do tempo. Eu estou falando aqui especificamente de erros e fracassos dentro do nosso ambiente de negócios, né? E isso, assim, independe de qual seja o nosso contexto, se a gente está no mundo corporativo, se a gente é empreendedor, se a gente é dono de um negócio, e também depende da fase de carreira. Né? Do estagiário ao presidente da empresa, né? Todo mundo tem um desafio quando lida com erros e fracassos, né? Porque, a princípio, o erro e fracasso é uma coisa que a gente não quer, a gente quer evitar. Né? E aí um ponto também importante ao falar disso é que existe um saco de gatos aí que põe erros e fracassos, né? E aí é importante a gente também delimitar aí o que a gente está falando, do que a gente está falando. Aqui a gente não está falando de fraude, né? Não estamos falando de roubo, a gente está falando de erros que fazem parte de um processo de aprendizado mesmo, de melhoria, né? Efetivamente, né? E só que a gente não pode botar tudo no mesmo saco e achar que erro é uma coisa que tem que ir para debaixo do tapete, como eu falei, né? Que tem que ser escondido efetivamente, né? Então, por que erro e fracasso é importante, né? São importantes nesse processo, né? Então, assim, essencialmente, primeiro porque ensinam a gente a ter um olhar diferente sobre uma situação, né? É uma forma da gente refletir, mas por que isso aconteceu dessa forma e não aconteceu do jeito que eu imaginava? Né? O que deu errado? Então, isso nos faz assim exercitar, né? A gente se exercita, porque isso demanda uma busca por solução. Por que isso aconteceu? Né? E isso desenvolve, inclusive, o nosso cérebro. Ele trabalha mais com relação a lidar com erros do que em situações que são padronizadas ou esperadas, enfim. Isso desperta em nós um senso de curiosidade e de necessidade de entender aquela situação. Por que ela aconteceu e o que eu posso fazer. Naturalmente, isso significa trazer também aprendizado, apesar da gente achar, muitas vezes, que não, isso não leva a aprendizado, isso é um tema que tem que ser esquecido. Imagina, né? Enfim. Eu acho que assim, o maior exemplo, né, o melhor exemplo de quem faz disso um exercício são os esportistas. Né? Você pegar qualquer exemplo no esporte assim, é muito rico com relação a isso. Eu gosto muito, assim, eu gosto da história do André Agassi, ele tem uma autobiografia dele, tem aqui no Brasil, é fantástica, porque o André Agassi, ele não está falando só de erro, ele é tenista, né, para quem, né, enfim, ele é um tenista, né, foi um tenista que foi um dos fabulosos líderes do ranking mundial, mas ele fala muito dos fracassos na vida dele e como ele trabalhou isso, né, como uma forma de melhoria. Então, assim, a gente vê, na verdade, no caso dos esportistas, de forma mais clara, como eles usam os erros como uma forma de se aprimorarem, de melhorarem. Né? Então, é um pouco assim, por que não a gente olhar essas situações e pensar como traduzi-las para a nossa realidade? Né? E o que você está chamando de erros e fracassos numa inovação? Qual que é a diferença entre um e outro? Na verdade, assim, a gente quando fala dos dois, né, dificilmente a gente separa os dois conceitos, né? Essencialmente a gente pode falar da intensidade com que isso acontece, né? O erro pode ser visto como algo que saiu diferente do esperado. O fracasso remete àquela sensação não deu certo, né? Assim como se fosse uma coisa definitiva. Passa para o próximo, né? É next, né? Não Vai deu pro certo. próximo. Isso é difícil, né? Eu acho que, assim, sem dúvida, um grande dilema, né? Eu, assim, nos trabalhos de mentoria com startups, um grande dilema que eu vejo, muitas vezes, é a história que, seguindo o jargão das startups, é o pivotar, né?
é quando o empreendedor ele fica na dúvida se ele deve continuar fazendo aquilo que ele faz ou ele tem que mudar radicalmente para um outro negócio. Isso é um grande desafio, né? Porque é a questão, o que você faz, como é que você lida com isso, né? São erros, fracassos, mas como é que você lida com isso, né? Porque muitas vezes você tem que assumir que daquela forma não vai dar certo. Tem que jogar a toalha e começar de uma outra maneira. E isso é muito difícil. Isso é uma decisão muito difícil, né? Mas é um exercício de aprender com isso, né? Então, aí que está. Como que você lida, né, com esses erros, com esses fracassos? Como que você lida com isso? Pois é, mas aí eu acho que entra num aspecto que é um pouco assim, vamos fazer algo construtivo dessa experiência, né? Que a gente tem duas opções, né? Ou vai ficar lá chorando, puxa vida, o que errei, ou o que eu posso fazer? E eu brinco, a história da limonada, né? Fazer a limonada com o limão que você tem e fazê-la da melhor forma. Então é isso, né? Como é que você faz? Então é nesse sentido que eu falo de erros e fracassos, independente da gravidade, né? É você pensar um pouco nisso. Eu sigo adiante pensando numa outra maneira de fazer a coisa, mas mantendo, ou eventualmente eu tenho que mudar de ideia, passar para frente e a vida vai seguir, né? Importante, mas é preciso refletir sobre isso e não jogar para debaixo do tapete. Sim, com certeza. Gente, eu quero agradecer quem foi entrando depois, tem um monte de gente que entrou, eu falei, nem vou falar todos os nomes para não ser injusta com todo mundo. A única coisa que eu posso falar é que eu e o Flávio se conhecem por um grupo, e as nossas duas administradoras mores estão aqui presentes, então eu te quero agradecer a Lu e a Lê, que estão aqui também com a gente. E também quem quiser fazer perguntas, colocar comentários, fiquem super à vontade, tá? Eu vi que elas colocaram aqui os comentários, né? E a Lê fala, né? Cadê? Eu vi que ela pôs aqui um comentário, mas agora eu não vou achar. Você deu um exemplo, ela achou ótimo. A Lu fala que os grandes têm acesso e os pequenos não têm, realmente, né? A ter equipes, a ter mais estrutura e tudo mais. Mas, Flávia, assim, e qual que é o benefício em lidar com esses erros, com esses fracassos? A gente aprende que a gente tem que existe, né, numa inovação, os dois casos, que a gente tem que aprender, assim, com os nossos erros, até para pivotar ou para fazer a coisa acontecer melhor na próxima vez. Mas tem mais algum benefício? Tem mais alguma outra coisa que vale a pena a gente pensar quando você está falando de inovação, nesse sentido? Sem dúvida. Eu acho que assim, a gente tem é um processo, né? O benefício ele vem também como a forma com que a gente trabalha com isso, né? Acho que o primeiro ponto, né, que é talvez o mais doloroso, é reconhecer, né? Qual foi o erro, né? Preciso reconhecer. Qual foi o erro? Eu assumi a responsabilidade. Tem um livro muito interessante também, infelizmente não tem em português, né, que se chama Mistakes Were Made, mas é assim, aquela história do alguém fez, alguém errou, né? Aquilo que a gente muitas vezes escuta no mundo dos negócios aqui corporativo, alguém errou. A culpa é do sistema, né? A culpa é do departamento tal, né? E fica uma coisa no limbo, né? Porque é difícil, às vezes é difícil a gente admitir que houve erro. Não é nem que o erro foi nosso, é que houve erro, né? Então esse é um primeiro passo, né? O segundo é o que eu chamo de atitude. Eu identifiquei o impacto, eu busquei forma de corrigir, eu reportei, enfim, o que eu fiz com isso a partir do momento que ele aconteceu. O terceiro ponto é aprendizado. O que eu aprendi com essa situação? Tem um plano de ação em cima disso? E aí depois vem a história da tradução. Como é que isso pode se aplicar a outras situações? Aí é que eu acho que vem também um benefício. E aí eu estou falando dos nossos erros, né? Você sabe que eu fiz uma pesquisa, a gente fez uma pesquisa como as pessoas lidam com os erros, e foi muito interessante perceber que as pessoas, a princípio, né, na amostra que a gente trabalhou, as pessoas se revelaram muito mais flexíveis a aceitar e ajudar os outros quando eles cometem erros do que a si próprios, a si mesmos, né? Então, elas aceitam mais o erro dos outros do que os seus próprios erros, né? Agora, dos outros, eu acho que assim, a observação aí, o benefício que existe é o seguinte: a gente hoje tem que fazer uso da facilidade com que o conhecimento se encontra disponível para poder buscar exemplos e traduzir para a nossa realidade.
né? Está espalhado por aí essas situações todas, né? A gente vê em livros, filmes, reportagens. A gente hoje fala do caso da Kodak, a gente fala do Michael Jordan falando de quantas vezes ele errou o arremesso, enfim. Então é aproveitar isso, né? De uma forma construtiva, produtiva. Tem um livro do Jim Collins que eu acho sensacional, que é Como as Grandes Caem. O Jim Collins tem livros que falam assim, né, as grandes empresas, bem, o sucesso, não sei o quê. Ele tem um livro que ele fala o inverso, né, como as grandes caem. E isso é um ensinamento muito interessante também, né, dizendo que, reforçando aquilo que a gente estava falando, independe do porte da empresa, independe de onde o indivíduo está no negócio, enfim, né, mas assim, tanto os nossos erros e os dos outros, né, eu acho que o fundamental é compartilhar, estimular esse compartilhamento. Esse é o benefício, porque com isso a gente queima etapas, a gente sai da história, eu diria, é mais do que, usando o outro jargão do empreendedorismo, fail fast, fail cheap. Não é só errar depressa, né? A gente não quer abraçar erro só, né? A gente quer aprender, né? Então não é só errar depressa, não. É ok, errar depressa é legal, não sei o quê, mas é a gente aprender com isso, é sentir que está aprendendo e conseguir traduzi-los de uma situação específica, que seja nossa ou dos outros, para outras, né? Ajudando no nosso crescimento pessoal e profissional. Essa é a ideia, esse é o benefício de trabalhar com isso. Eu acho que esse último ponto que você colocou de transformar, né, transmutar o erro em uma nova oportunidade, eu acho que é o essencial. Acho que aí você tem o maior benefício, né? Você consegue chegar nesse ponto, né? Porque às vezes é o que você falou, né? Reconhecer o erro, ajudar o erro do outro é mais fácil, lógico, né? Defeito do outro é mais fácil de apontar, é mais fácil de ver e querer meter o bedelho lá, né? Do que o nosso próprio. Agora, quando você consegue errar, aprender, mas principalmente utilizar esse aprendizado para uma outra oportunidade, eu acho que daí sim você tem inovação, mesmo o ciclo de inovação completo, né? Porque daí você conseguiu realmente fazer a pivotagem que todo mundo fala no mundo do startup, né? E assim, você pode, não sei se você pode dar um exemplo de uma experiência que você aprendeu com os erros, que daí transformou numa inovação, alguma coisa assim, bem brevemente, dá para você falar alguma coisa assim? Senão fica muito teórico só, né? Enfim. Não, eu acho É. fundamental, inclusive. Eu acho fundamental. Não adianta falar de compartilhamento, né? Sem, né? É o walk the talk, né? Assim, então, porra, mas compartilhar, mas você não fala, é muito importante. Só um parêntese antes de falar isso. Você sabe que ainda não tem isso no Brasil, mas lá fora existem lugares que se chamam Instituto do Fracasso, né? E eles promovem reuniões em que as pessoas se encontram exatamente para contar as suas histórias, né? Assim, seja como empreendedor, enfim, experiências no mundo corporativo, para se reunir e trocar experiências nessa linha. Então, eu acho que isso é muito importante. Oi? No Brasil não tem isso daí ainda? Não, não, ainda não tem. Ainda não tem. A gente tem alguns fóruns aí que eu participo também de depoimentos, mas muito focados nas startups, no mundo das startups. Eu acho que existe um espaço aí para a gente, à medida em que a gente vai desmistificando um pouco esse conceito e entendendo que ele é muito importante para falar de inovação, eu acho que existe uma avenida aí para a gente trabalhar e estimular esse tipo de ação, né? Uhum. Agora, com relação à minha experiência, assim, eu tenho várias, mas assim, pensando numa especificamente no mundo corporativo, eu acho que assim, foi uma situação assim, foi perceber que eu estava tão mergulhado nas questões internas da minha empresa que eu tinha perdido a capacidade de construir um networking profissional para além das fronteiras da empresa, né? Ou seja, eu só estava lidando com questões e pontos de vista relacionados ao meu ambiente profissional. Então chegou um momento, assim, no meu caso era o mundo financeiro, né? Chegou um momento que eu olhava assim, e falava, gente, mas na verdade eu já sei qual é o ponto de vista das pessoas aqui, porque estão todas no mesmo ambiente, vivendo a mesma situação, enfim. E isso foi um aprendizado para mim tremendo. Quando eu tomei uma decisão de sair do mundo corporativo e virar sócio de uma consultoria, foi um aprendizado tremendo. Como era importante e fundamental eu expandir a minha fronteira de relacionamentos para outros ambientes, outras pessoas com outras experiências pessoais e profissionais, né? Inclusive para isso, para poder trocar e compartilhar essas experiências, né? Então isso é essencial. Hoje, assim, graças a Deus, assim, eu trabalho num ambiente que me proporciona a possibilidade de lidar com startups, que tem pessoas com ideias maravilhosas, também lidar com pessoas das empresas. É importante buscar esse equilíbrio, mas foi fundamental sair um pouco dessa bolha que eu me vi no mundo corporativo e que às vezes a gente nem percebe que está dentro dela.
Isso é uma das coisas que eu mais pego, pessoas que saíram do mundo corporativo, se tornaram empreendedoras ou querem se tornar, né? E tirando um pouquinho o pessoal da área comercial, tá? Mas as pessoas que são de outras áreas, que elas se enfiaram tanto no mundo delas, que elas não têm mesmo esse relacionamento, têm dificuldade, né? Um dos trabalhos que a gente faz é essa mentoria para novos negócios, né? Para quem está começando e tal. E, meu, é muito, muito, muito clássico esse exemplo que você deu agora, que as pessoas não olham, não conversam, têm dificuldade, e daí só vê a importância quando decide empreender, né? Isso é uma coisa que tem acontecido mesmo. Então você falou, eu falei, nossa, olha que interessante, né? Quando você falou, eu falei, nossa, é bem complicado mesmo. Ó, a Lucy, ela fala que primeiro temos que aprender a deixar nossos erros e assumi-los. A Lê fala que, né, das conexões inteligentes da Gregaco também. E é bem isso mesmo, né? Quanto mais a gente conseguir. Eu falo que também uma outra coisa que é legal de fazer, isso é uma das coisas também que eu faço nas minhas mentorias, é quando a gente está procurando criatividade, nem sei se a palavra certa é criatividade ou inovação, daí você vai poder me corrigir melhor, Flávio. Mas assim, de sair fora da caixinha, o que eu falo? Como você falou, às vezes a gente está naquele meio, tanto naquele meio, que a gente está pensando como todo mundo naquele meio. Então, a gente conversar com pessoas que não tem nada a ver com o teu negócio, não tem nada a ver com o teu meio. Eu sempre falo que aí eu falo que são os mentores nossos, né? Então, vira e mexe, uma vez por mês eu procuro uma pessoa que não tem nada a ver com a gente, sabe? Uma pessoa, sei lá, que faz música, uma pessoa que não está nesse mundo tão corporativo, tão empreendedorismo, né? E daí eu consigo ter uns insights, porque a pessoa às vezes fala uma coisa que deu certo para ela, que quando eu traduzo e trago para o meu negócio, o negócio explode, né? Então, eu sempre aconselho todo mundo que puder, converse com pessoas que não estão no mesmo meio que você. Se você é da área financeira, não fica conversando só com o pessoal do financeiro, vai conversar com as pessoas de outra área. Se você é empreendedor, vai conversar com quem também é colaborador, vai conversar com quem é um artesão, né? Se você não é dessa área de artesão, se você é da área de artesão, vai conversar com o executivo, né? Porque daí você começa a ter outros pontos de vista e outras formas de ver as coisas. Ó, o Sever também está aqui, ó, Flávio, o Sever é nosso amigo também. O bom atender como consultoria é que você consegue lidar com várias empresas ao mesmo tempo e aprender. Realmente, Sever, é isso mesmo, né? A gente aprende muito, né? Acho que essa é a parte boa de ser consultor, né? Sem dúvida. Não, e acho que é isso. O nosso mundo, cada vez mais, ele deixa claro que é um mundo em rede, né? Então, é isso mesmo. É um mundo de conexões, é um mundo de cooperação, compartilhamento, né? Que a gente fala muito, a história dos COs, né? E é verdade. E eu diria que, assim, isso também é por necessidade mesmo. A gente, essa troca, né? Isso é importante para a gente, né? Porque a gente saiu daquele modelo antigo em que uma pessoa achava que ela tinha o líder, né? Inclusive tinha que ter todas as competências. Não, a complementariedade é fundamental, né? A história do time, né? Do grupo, na organização, enfim, né? Você não vai ser dono de todo o saber, né? Você precisa estar cercado de pessoas que te complementem, né? Então, nesse sentido, um trabalho em rede, a troca de experiências com pessoas que têm Maravilhoso, é. momentos diferentes, sabedorias diferentes, é fundamental, é essencial para isso, né? Por isso, E às quando a vezes gente fala do erro, é fundamental você pensar também no que você extrai do erro dos outros, né? eu tenho esse costume. Às vezes eu vejo sei lá, uma coisa que não deu certo, às vezes eu vou conversar com essas pessoas e eles me trazem uns insights. Eu, opa, né? Porque você leva para o mundo deles, eles falam como que eles resolveriam, eu trago para o meu e vejo como que eu posso resolver. Isso é bem legal, né? Então, eu acho que essa troca de informações é muito boa. A Elo está falando aqui, a variedade dos pontos de vista é essencial para a evolução. Com certeza, Elo. Sem essa variedade, a gente não vive. Mas fala um pouquinho, Flávio, o que você acha agora na prática, né? Com esse momento atual, né? Como que se encaixa a inovação nesse momento atual que nós estamos vivendo? Então, vai, com tantas restrições, né? Hoje apareceu a última das restrições, né, gente? Vamos entrar na fase roxa, né? A partir de sábado. Então, como que você está vendo isso, Flávio? Nem fala. É, bom, Fala. nem fala. Realmente assim, é aquela história que a gente costuma comentar, né? Assim, não, a gente pode não estar no mesmo barco necessariamente, porque, né, esse evento impactou a todos nós, não necessariamente da mesma forma, mas a gente está no mesmo contexto, né? Assim, talvez em barcos diferentes, mas no mesmo contexto, né? Por sua vez, também a nossa saída, ela não será
todo mundo ao mesmo tempo, né? Então eu vejo esse momento, eu faço uma analogia um pouco àquela história da guerra e da reconstrução, né? A gente talvez assim chegue a um momento que comece a viver a reconstrução. Isso não vai ser para todo mundo ao mesmo tempo, né? Mas o ponto é esse: a gente olhar para essa fase de reconstrução que todos nós vamos viver, ou talvez alguns já estejam vivendo, e pensar em aceitar novas possibilidades para os nossos negócios, para o nosso caminho, o que significa também olhar para os erros como insumo para essas novas possibilidades. O que eu aprendi com esse momento agora? Eu deveria ter pensado que os meus clientes iriam sofrer mais ou menos, eu deveria ter feito uma transformação digital de um jeito diferente do que eu fiz, eu deveria, enfim, né, assim, e não é uma questão de se sentir culpado por não ter feito, é olhar para isso e olhando para frente na reconstrução, como é que cada um de nós, nos nossos negócios, enfim, nas nossas vidas, pode aproveitar isso, né? E eventualmente isso é um exercício que não é só nosso sozinho, né? Assim, é um exercício assim, é identificar, olhar para o lado também, ver quem está eventualmente, de novo, né? Quem está passando por situação parecida e pensar como o trabalho conjunto pode ajudar nesse sentido, né? E avaliar isso aí, né? Compartilhar quais foram os desafios, erros, né? Quais são as possibilidades de inovação e trabalhar de forma conjunta. Eu acho que, assim, na essência, Reni, tá aberto para pensar de forma diferente, né? Eu não gosto de falar de novo normal. Eu prefiro pensar que, assim, vamos ter um período de reconstrução, tá? Mas é importante que a gente esteja aberto para pensar e para considerar outros caminhos e outras possibilidades para os nossos negócios, para a nossa vida, enfim, entendeu? E levar dessa forma. Não, com certeza, né? Eu acho que todo mundo teve que se reinventar, né? Não sei se inovar seria a palavra certa, mas todo mundo precisou nesse momento, né? Por máximo que muita gente já trabalhasse no digital, eu trabalhava muita parte no online já, mas mesmo assim tive que fazer minhas adaptações, né? Aliás, gente, por falar nisso, agradecendo de novo quem entrou depois, que eu não falei lá no começo, então gratidão por todo mundo que está aqui, gente, que está fazendo os comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar. Se quiser mandar no direct, depois eu passo para o Flávio também, sem problema nenhum. Quando a gente está falando agora, eu falei de adaptabilidade. Esse vai ser um tema da próxima live, inclusive. Então, estou trazendo uma pessoa para falar sobre isso, né? Uma pessoa que também se adaptou bastante nesse momento, então acho que vale a pena. O Flávio e eu fizemos um arquivo, né? Vocês sabem que depois de todas as lives eu faço um arquivo, né? A gente, como mentor, a gente faz vocês refletirem também. Não dá para acabar, ficar com a gente 1 hora e tchau, né? Tem que ter um porquê trazer isso para o seu negócio. Então, a gente fez um arquivo super legal. Quem quiser, entra lá no canal do Telegram, acabou a live, vai lá na bio, clica lá no Step Empreendedorismo, canal do Telegram, e daí, a partir de amanhã, já vai estar esse arquivo lá para vocês refletirem, pensarem melhor, trazer mais essas informações. Nós estamos trazendo agora para o seu negócio. Também, se quiser, vai ter a reprise dessa live lá, né? É só entrar ou você entra direto no YouTube, ou você entra pelo Telegram, você vai para o YouTube, vai estar lá também, que vale a pena. Vou pedir depois para o Flávio, inclusive, dar o nome dos livros que ele está mencionando aqui, a gente coloca lá também para vocês verem, que quem quiser, né? Acho que vale a pena também se informar mais. Quem quiser também trazer um novo tema, que quiser para as próximas lives, me fala. Né? Então, essa de adaptabilidade já está aí. Eu estou tentando trazer a pessoa para falar sobre o mundo Bunny. E aí vamos, né, trazendo mais informações que vale a pena. E também convido todos vocês, né, que agora eu estou com um novo programa, toda segunda-feira às 20 horas. É um canal streaming. O que é um canal streaming? É um canal digital que você pode entrar ou tanto pelo celular, né, iOS ou Android, ou você entra se você tiver uma Smart TV Samsung ou LG, é só ir lá procurar Soul TV, que é um aplicativo. Dentro da Soul TV, você procura o canal VRT Channel, tá? Depois também eu posso colocar. E daí vocês entram às 20 horas. Toda segunda-feira tem um convidado que eu falo. Ele está trazendo alguns temas, já foram 2, né? Nós trouxemos alguns temas interessantes. Depois eu faço um comentário em cima de livros, filmes, alguma coisa que tenha a ver com o tema empreendedorismo. É mais uma forma de também contribuir, né? Eu acho que
vocês como empreendedores, nós como empreendedores, sempre é bom de trocar essa troca que o Flávio está falando, né? Ter essa troca, acho que é muito válido. Aliás, por falar em troca também, eu e o Flávio estavam conversando um pouco antes, a gente falou do Clubhouse, que não deixa de ser uma inovação, concorda, Flávio? E que até eu já pensei num tema aí para depois de conversar sobre isso, tá? Legal. A Uhum. reprise, o Elo, vai ter amanhã, às 16 horas, tem reprise no meu programa, do último que teve, que foi segunda, foi com o Hélio Fred, ele é o diretor de marketing e expansão do Hirota Foods, supermercados Hirota. Eles fizeram uma coisa legal também nessa época. O que eles fizeram, gente? Eles pegaram, como chama? Containers e colocaram em condomínios com mais de, sei lá, não lembro agora o número, mas acho que é 10 mil pessoas, se não me engano. Colocaram containers lá onde você passa tudo, você tem um cadastro, você faz pré-cadastro, para entrar você tem o digital lá para colocar lá a sua senha, e daí você compra os mesmos preços de qualquer supermercado, sem sair de casa, e você passa o cartão e vai embora, né? Então, foi uma sacada que fez com que eles, nessa pandemia, crescessem não sei quantos por cento. Eu acho que eles estão, se não me engano, 25%. Eu não lembro agora quantos eles chamam de Hiroka em Casa. Muito legal, gente. Muito legal mesmo. Vale a pena escutar um pouco ele falar sobre esse projeto deles, que é um projeto super inovador. Assim, eu adorei, porque a gente sabe lá fora que existe, mas aqui dentro eu não sabia ainda, né? Então, eu achei legal. Eles só estão na cidade de São Paulo, tá, gente? Então, quem for de fora não vai ter ainda, mas eles estão pensando já começar a expandir para Grande São Paulo. Tá bom, gente? Bom, Flávio, temos mais ainda alguns minutos, mas eu queria que você falasse que mensagem você dá para as pessoas, né? Como lidar com esses erros do dia a dia, como inovar, que mensagem você dá, assim, que eu acho que vale a pena o pessoal saber um pouco mais, ter alguns insights para o seu negócio, trazer. O que você traz mais de informação nessa parte? Legal. Bom, antes da mensagem, só fazer um comentáriozinho em cima do Hirota, né? Esse é um exemplo prático aí, né? Que não precisa ser uma inovação disruptiva, né? Fantástica, quer dizer, foi alguém que percebeu aí num timing perfeito, né? Uma necessidade que eventualmente é algo que veio para ficar, né? Não necessariamente passada aí esse momento que a gente está vivendo, isso vai perder o sentido. Pode ser que essa solução que eles oferecem, por conta da conveniência, da comodidade, enfim, seja uma coisa que venha para ficar. E muitas outras surgiram, né? Então é isso, é a gente pensar que também existem histórias boas, sim, acontecendo nesse sentido, né? Agora, aí eu entro numa das mensagens, né, que eu acho que é importante, que é o seguinte: as histórias de sucesso que a gente vê, elas não são feitas somente pelos momentos felizes, né? Mas esforço, resiliência e sim, muitos fracassos, né? A gente, quando olha de fora, olha o mundo redes sociais, muitas vezes esbarra nessas situações e parece que a coisa surgiu na garagem, aquela história clássica, né? Ela surgiu na garagem e virou unicórnio, né? Virou a empresa de 1 bilhão, assim, da noite para o dia, e tudo foi perfeito, foi sempre uma curva ascendente. Não, né? Não. Assim, muito pelo contrário. Eu acho que é importante cada vez mais, né, que as pessoas deixem claro que essas trajetórias que elas seguem, né, ou as empresas, as startups, os empreendedores, que essa trajetória que elas seguem é uma trajetória que sim, ela é feita sim de situações de fracasso e que essas pessoas souberam fazer a limonada, né, no final das contas, né, aproveitar esses momentos e não simplesmente jogar a toalha e dizer acabou, não tem jeito. Então acho que essa é a mensagem, é olhar a gente olhar essas histórias e olhar essas histórias com um certo pensando, né, e refletindo, né, que isso foi um processo que levou a muito aprendizado e que teve muito fracasso, sim, mas que o fracasso ajudou muito nessa construção. Isso é uma mensagem. Eu acho que a outra mensagem volta um pouco para um aspecto que a gente falou, que é a prática da abertura individual, né? O quanto a gente refletir um pouco assim, o quanto a gente se vê, o quão flexível a gente é com relação aos nossos erros, como é que a gente lida com os nossos erros, né? Será que a gente está lidando com os nossos erros e com os nossos fracassos? E eu estou falando, né, com foco na nossa questão profissional, né? Se a gente está lidando com eles da maneira que pode ser melhor para a gente, né? Sejam os nossos erros ou os erros dos outros, né? E juntar essa abertura individual com soma de competências, né? É olhar para o lado e ver o que eu posso fazer junto com o outro.
compartilhando, né, aprendendo, né, quando pensando em inovação, não necessariamente como uma ação individual, mas como uma forma de botar em prática coisas novas que pode ser coletiva, né? E por fim, né, pensando na inovação, olhar um pouco, um mantra, né, se ele, o quanto ele faz sentido, né, que é, assim, eu acho que quando a gente olha para a inovação, assim como quando a gente olha para empreender, a gente pensar, eu acho que eu falo, eu acordo e penso nisso, né, é ter resiliência, perseverança e flexibilidade. Tá? E falo isso assim porque eu tento praticar isso diariamente, não é porque são palavras que estão na moda como inovação, não, entendeu? Resiliência, eu acho que todo mundo que empreende precisa ter, sem dúvida, né? Perseverança para continuar no caminho, com certeza, e flexibilidade, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Para considerar outras alternativas, outras possibilidades e outros caminhos, dentre eles, aceitar os nossos erros de forma diferente, talvez, do que a gente tenha trabalhado sempre. É isso aí. Não, com certeza. Você falou agora umas coisas que, só complementando, né? Você falou, voltando um pouquinho lá do Hirota, eles realmente inovaram nesse momento de pandemia e agora, com a fase roxa, eles vão estar no topo da onda, né? Porque a gente não vai poder sair, tem horários, vai ter horários restritos e quem tiver naquele condomínio tem acesso a qualquer horário, né? Essa é a parte boa. Agora, enquanto a aprender com os erros e fracassos, acho que o maior exemplo é o Disney, né, gente? Porque dizem que ele quebrou 6 vezes, né? Eu não sei direito, não terminei ainda de ler a biografia dele, né? É um carmalhacinho ainda que eu não consegui. Mas ele aprendeu uma coisa que eu acho que é muito legal que você falou, né? Unir com outras pessoas. Quando ele viu que ele era a parte criativa, ele não era nada, a parte administrativa, estrutural do negócio, ele se uniu ao irmão dele, que é o Roy, né? O Roy que fez tudo acontecer. Se não fosse pelo Roy, hoje não existiria nenhuma das Disneys, né? Porque ele tinha aquela ideia maravilhosa, mas ele não conseguia concretizar aquela ideia para pôr no papel. Ele conseguia sim, né? Nos desenhos, né? Fazer o Mickey e tudo mais. Mas a Disneyland, a Disney World, não, né? E foi o irmão dele, foi numa parceria, né? Então aí é um dos exemplos maiores de você unir na hora que deu tudo errado e fazer a coisa acontecer. Elo, a história do Disney é incrível também. Eu sou o maior fã da história deles, porque cada vez que eu leio alguma coisa, participo de alguma palestra, algum seminário sobre eles, eu aprendo um pouco mais. E, e Não, acho que é o que você e se estamos unir. cheios de histórias assim aqui também, né, Reni? De histórias fantásticas que ilustram isso, né? Eu tenho conversado com muitos empreendedores que têm histórias geniais falando exatamente sobre isso, né? Sobre esse exercício de aprender com os erros. Gente que quebrou a empresa, que se levantou, se reergueu. É isso aí. É fantástico. E estamos aí, todo mundo junto aprendendo. Ninguém faz, o que a Lê falou, exato, ninguém faz nada acontecer mesmo. A gente Sozinho, né? sozinho, né? A É. gente tem que estar conversando, tem que estar sempre, né? Eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe que eu estou em 10 mil lugares, mas porque, além de eu ter essa sede de querer reconhecer e saber mais, eu acredito muito nisso, né? Eu já venho da área comercial, então para mim é até mais fácil, né? Eu nunca fiquei só no mundo corporativo naquela área, né? Eu sempre fui, mesmo estando no mundo corporativo, sempre conversei com pessoas de várias áreas, né? E de fora da minha empresa e fora da minha área, né? É um exercício que a área comercial meio naturalmente faz, né? Mas agora ainda mais, nesse momento, gente, a gente tem um poder na mão chamado online. Então, a gente pode falar com gente do mundo inteiro em uma simples conversa dessa, né, Flávio? E, poxa, quanto você não pode aprender, quanto você não pode trocar e quanto você não pode unir para fazer a coisa acontecer. Então, acho que mais que nunca, agora a gente tem uma oportunidade de ouro para te fazer acontecer. Mas é Sem isso, dúvida. Flávio. Último minutinho, pelo que eu estou vendo aqui. Gente, eu quero agradecer de coração todo mundo que está aqui. Foi um prazer vocês participarem. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser passar para mim, passar para o Flávio, fiquem à vontade. A partir de amanhã, eu coloco lá nosso arquivo, vou colocar os livros que o Flávio comentou, que vale a pena todo mundo dar uma olhada. E lá no arquivo, inclusive, tem os contatos do Flávio, tá? Então é legal para vocês terem também, vocês poderem entrar em contato com ele, querer saber um pouco mais. E eu quero principalmente agradecer você, Flávio, pela essa horinha maravilhosa que você tanto trouxe informação para a gente, que a gente conseguiu
esclarecer alguns pontos para muita gente que talvez tivesse dúvida. E só te agradecer mesmo por esse tempo aí que você está aqui. Eu que agradeço, Reni. Foi fantástico. Agradeço a participação de todos aí também. E é isso, estou à disposição também. O canal está aberto aí, enfim, quem quiser saber um pouco mais do nosso trabalho com a jornada de inovação, nosso trabalho com aprendizado com erros e fracassos, enfim, alguma referência de bibliografia, fico à disposição também. E mais uma vez, obrigado, Reni, pela oportunidade. E é isso aí, é a história que você falou, é compartilharmos mesmo, compartilharmos conhecimento mesmo. É isso aí. Com certeza, vamos lá. A Lê também está agradecendo a gente pelo tempo e conteúdo. Tolentino, eu não sei quem é essa pessoa, mas eu não consigo saber o nome também. Agradeço por trazer ideias e mensagens, né, e permitir seguir à frente. Quem está entrando agora, gente, está acabando, mas a live vai ficar gravada amanhã, a partir de amanhã está lá no canal do Telegram, está no YouTube, vocês vão poder ver. E está aí junto, está lá o arquivo que eu comentei, que o Flávio colocou algumas reflexões, eu também coloquei umas reflexões para vocês pensarem depois. Gente, quem quiser, amanhã também tem a reprise às 16 horas lá no RT Channel, que é o canal pelo aplicativo da Soul TV. Pode entrar em qualquer celular e TVs, Smart TV Samsung e LG. Então é só entrar. Se tiver dúvida, manda um direct aí, ou manda um sinal de fogo que eu explico. Tá bom? Flávio, gratidão, um beijo. Gente, um beijo para vocês, gratidão. Foi um prazer estar com vocês. E a gente se vê daqui 2 semanas, dia 24/3, a gente vai falar sobre adaptabilidade. Tá bom? Maravilha. Gratidão, gente. Até mais. Beijo. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.